Olá, amores! Eu sou a professora Edith Meirelles e esse é o canal Matemática com Amor. Nesse vídeo você aprenderá a encontrar a equação de uma reta. Mas para entender a equação geral da reta, você deve, em primeiro lugar, aprender a condição de alinhamento de três pontos, que é a colinearidade. Então, só sabendo quando três pontos estão alinhados, você vai conseguir construir uma reta. Precisa passar, na verdade, só por dois. Vamos então ao estudo da equação geral da reta? Te aguardo depois da vinheta. Mas não se esquece de se inscrever aí no nosso canal. Vamos lá? Condição de alinhamento de três pontos. Sejam os pontos ponto A, de coordenadas x de A, y de A, ponto B, de coordenadas x de B, y de B, e ponto C, de coordenadas x de C, y de C, distintos 2 a 2, alinhados pela reta R. A, B e C são ditos colineares se e somente se o determinante entre os três pontos for igual a zero. Esse aqui é o cálculo do nosso determinante de uma matriz de ordem 3. Então, está aqui os meus pontos A, ponto B e ponto C. E para eles pertencerem a uma mesma reta R, eu vou ter que calcular o determinante deles e ele vai ter que ser igual a zero. Como um ponto só tem nas suas coordenadas dois valores, que é o valor de x e o valor de y, e o meu determinante é de ordem 3, o meu terceiro valor vai ser o número 1, porque quando eu estiver calculando o determinante, esse 1 não vai influenciar, já que envolve aqui a conta de multiplicação. Se o determinante acima for diferente de zero, diz que os pontos são vértices de um triângulo. Então, quando eu calculo o meu determinante entre os meus três pontos e o resultado não for zero, eu não vou ter os três pontos em uma reta. Eu vou ter três pontos formando um triângulo. Observação. Agora faremos uma revisão de uma grande ferramenta para a obtenção da equação da reta, que é o cálculo do determinante de ordem 3. Para calcular esse determinante, podemos utilizar a regra de Sarri. A regra de Sarri é um dispositivo prático para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 e devemos proceder seguindo os seguintes passos. Primeiro passo: copiar as duas primeiras colunas da matriz à sua direita. Então, está aqui minha matriz de ordem 3, com todos os elementos do A11, que é o elemento da primeira linha, primeira coluna, até o A33, elemento da terceira linha, terceira coluna. Eu vou copiar essa primeira coluna aqui do lado direito e eu vou copiar a minha segunda coluna também aqui do lado direito. Segundo passo, nós vamos somar os produtos dos elementos da diagonal principal e das demais diagonais paralelas a ela. Então, é isso aqui. Vou pegar meu A1, A12, A13, vou pegar meu A11, A22, A33 e vou multiplicar. Vou pegar o meu A12, A23, A31 e vou multiplicar. E vou pegar o meu A13, A21 e A32 e também vou multiplicar. E vou somar os resultados entre eles. Tá aqui, ó. O produto dos elementos da diagonal principal mais o produto dos elementos da paralela a ela mais o produto dos elementos da outra paralela a ela. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo, vou somar os produtos dos elementos da diagonal secundária e também das diagonais paralelas a ela. Então, os elementos da diagonal secundária, A31, A22 e A13. Vou multiplicar. Mais, paralela a ela, eu tenho a A32 vezes A23 vezes A11. Tá aqui. Mais outra paralela a ela. Eu vou ter o A33 vezes A21 vezes A12. Tá aqui. E aí eu vou somar o produto de todos os meus elementos aqui. E o quarto e último passo. Agora vamos fechar a subtração do primeiro somatório pelo segundo somatório, obtendo o determinante como mostraremos a seguir. O determinante de uma matriz A, que é aquela matriz que a gente viu no início. O determinante de uma matriz A será a soma dos produtos dos elementos da diagonal principal e as suas paralelas, menos soma dos produtos da diagonal secundária e as suas paralelas. E aí nós concluímos. Viu como é simples? Observe nos exemplos a seguir a aplicação da regra de Sarri na resolução do determinante de ordem 3 para verificar o alinhamento de três pontos e também na obtenção da equação geral da reta. Exemplo 1. Verifique se os pontos abaixo estão alinhados. Então, eu tenho o ponto A de coordenadas 6, 5, o ponto B de coordenadas 3, 4 e o ponto C
de coordenadas menos 3, 2. Vou montar uma determinante aqui com ele. Representado inicialmente o determinante, chamei de D aqui, o ponto 6, 5, o ponto 3, 4 e o ponto menos 3, 2. E aqui a terceira coluna é só de números 1. E em seguida, calculando de acordo com a regra de Sarri. Nós vamos ter o seguinte, mesmo eu não montei aqui do lado não, mas dá para você acompanhar. 6 vezes 4 vezes 1, aqui, mais 5 vezes 1 vezes menos 3. Tá aqui, mais 1 vezes 3 vezes 2. Tá aqui, menos. Agora a gente pega a diagonal secundária. Menos 3 vezes 4 vezes 1. Tá aqui a diagonal secundária. Paralela a ela, eu tenho 2 vezes 1. Pego 6 lá do outro lado, vezes 6. Paralela a ela, 2 vezes 1 vezes 6. Pego 6 lá do outro lado. Mais 1 vezes 3 vezes 5. Então, tá aqui todos os elementos. Fazendo as contas, 6 vezes 4, 24, vezes 1 continua 24. 5 vezes 1, 5, vezes 3, 15. Como tem um negativo aqui, menos 15. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Menos, você não pode esquecer o sinal de menos. 3 vezes 4, 12. Vezes 1 continua 12. Temos um único sinal de menos, então vai ficar menos. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. Tá aqui o 12. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. E agora a gente vai eliminar esses parênteses, né? Eu vou ter 24 menos 15 igual a 9, mais 6 igual a 15 desse lado. E do outro lado, eu vou ter menos 12 mais 12 vai dar 0 aqui. E isso mais 15 vai dar 15 aqui dentro. Menos vezes mais vai dar menos. E aí 15 menos 15 vai dar o 0, que tinha que ser o resultado se eles fossem alinhados. Então, como o resultado do meu determinante deu 0, eu posso dizer que os 3 pontos aqui são alinhados. Logo, os pontos A, 6, 5, B, 3, 4 e C, menos 3, 2 estão alinhados. Eles são colineares. E tem o item B ainda. O ponto D é 4, 3, o ponto E é 2, 4 e o ponto F é 5, menos 1. Nós vamos aqui montar esse determinante. O ponto 4, 3, o ponto 2, 4 e o ponto 5, menos 1. E em seguida nós vamos calcular. 4 vezes 4 vezes 1, tá aqui. 3 vezes 1 vezes 5, tá aqui. E 1 vezes 2 vezes menos 1, tá aqui. Menos, vamos para a diagonal secundária. 5 vezes 4 vezes 1, mais menos 1 vezes 1 vezes 4, tá aqui. E 1 vezes 2 vezes 3, tá aqui. Calculando, 4 vezes 4, 16, vezes 1 continua 16. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Tem um negativo, então vai ficar negativo. O menos que tem que ter aqui, da regra de Sarri, 5 vezes 4, 20, vezes 1 continua 20. 1 vezes 1, 1, vezes 4, 4. Só tem um negativo, vai ficar negativo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Vamos fazer a continha aqui. Eu tenho 16 mais 15, eu tenho 31. 31 menos 2 são 29. Menos 20 menos 4 são 16. E 16 mais 6 são 22. Então, ficou 29 menos 22, porque aqui o menos com o mais aqui dentro vai dar menos. 29 menos 22 igual a 7. E aí termina aqui a nossa letra B. Logo, os pontos D, E. Logo, os pontos D, E e F não estão alinhados, não são colineares, portanto, são vértices de um triângulo. Então, a gente vai partir agora para descobrir a equação geral da reta. Você sabia que uma reta é perfeitamente caracterizada se são conhecidos dois de seus infinitos pontos? Sim, essa afirmação é verdadeira, pois apenas uma única reta passa pelos pontos distintos. Sendo P, x, y um ponto qualquer dessa reta, teremos então o alinhamento de P com A e B. Assim verifica-se a condição de alinhamento, isto é, nós temos aqui o ponto A, eu tenho as coordenadas x de A e y de A. O ponto B, eu também tenho as coordenadas x de B, y de B. Então, o ponto A e o ponto B estão definindo a minha reta. Eles são suficientes para definir a reta. E aí eu quero saber se esse bendito ponto P, ele pertence à minha reta também. É aí
que eu uso a condição de alinhamento de 3 pontos, crio a minha equação geral da reta, usando justamente essa definição ali. Então, vamos ver como nós calculamos aqui. O x e y são as coordenadas do ponto P que eu desconheço. X de A e y de A são as coordenadas que eu sei do ponto A. X de B e y de B são as coordenadas que eu sei do ponto B. Eu completei minha matriz de ordem 3 com uma coluna de números 1. E quando eu calculo o meu determinante, o resultado tem que ser 0. No caso aqui, eu vou estar igualando ele a 0, porque eu não tenho os 3 pontos. Eu uso isso aqui para construir a minha equação da reta. Resolvendo o determinante acima pela regra de Sarri, nós temos x vezes y de A vezes 1 aqui, y vezes 1 vezes x de B aqui, 1 vezes x de A vezes y de B aqui, menos x de B vezes y de A vezes 1 aqui, mais y de B vezes 1 vezes x aqui, e por último x de A vezes y vezes 1 aqui. Isso vai ser igual a 0. E aí vamos só arrumar isso aqui. Nós vamos fazer as multiplicações, né? No caso aqui vai só assumir esses números 1. X vezes y de A mais y vezes x de B mais x de A vezes y de B, menos x de B vezes y de A, menos y de B vezes x, menos x de A vezes y. Aqui eu vou estar trocando todos os sinais que são aqui dentro. Esse sinal de menos a gente coloca aqui fora, mais por uma questão de acabar não esquecendo de trocar o sinal da diagonal secundária, porque quando é mais aqui, você acaba trocando facilmente. E quando você tem números negativos ali no seu cálculo, às vezes você esquece de fazer essa troca. Então, para que haja esse cuidado, é melhor você colocar entre parênteses e deixar o sinal de menos ali de fora. Então, aqui entra aquela etapa onde nós teríamos números que eu poderia operar. Aqui eu não tenho, então eu vou permanecer assim. Isso é igual a 0. Vai ter só uma organização que nós vamos fazer agora. Colocando o x e o y em evidência, nós temos o seguinte. Eu peguei ali aquela equação que estava formada, coloquei o x do lado de fora, ficou y de A menos y de B. Mais, colocando o y de fora, x de B menos x de A. Mais um último termo que tem x de A vezes y de B menos x de B, y de A. Então, aqui não tem nem o x desconhecido nem o y, vai dar um número, tá? Igual a 0. E esse asterisco aqui é porque eu vou ter mais alguma coisa para falar depois. Vamos fazer as seguintes considerações a fim de tornar a equação acima mais simples. Então, o meu coeficiente A será o y de A menos y de B. O meu coeficiente B será o x de B menos o x de A. E o meu coeficiente C será o meu x de A vezes y de B menos o x de B vezes y de A. Substituindo lá onde eu coloquei aquele asterisco, nós temos ax mais by mais c igual a 0, chamada a equação geral da reta. Então, depois de fazer toda aquela bagunça ali, eu transformei esses x e y aqui, tudo em coeficientes, A, B e C, e essa aqui é a aparência da minha equação geral da reta. Vamos fazer isso com números. Exemplo 2. Obtenha a equação geral da reta que passa pelos pontos 2, menos 1 e 1, 3. Observe que eu só coloquei 2 pontos, porque são suficientes para determinar uma reta. O terceiro ponto é aquele ponto P. Então, vamos resolver aqui. Para obter a equação da reta R, deve-se resolver o determinante abaixo. Então, aqui é o meu ponto P, que eu desconheço, x e y. Aqui o meu primeiro ponto, 2 menos 1, e o meu segundo ponto, 1, 3. E eu vou completar o meu determinante com uma coluna de números 1. Calculo o determinante e obriga a ser igual a 0, porque eu quero a equação da reta. Eu não tenho 3 pontos, tenho um ponto desconhecido. Calculando o determinante, x vezes menos 1 vezes 1, aqui, y vezes 1 vezes 1, aqui, 1 vezes 2 vezes 3, aqui. Diagonal secundária, 1 vezes menos 1 vezes 1, aqui, 3 vezes 1 vezes x, aqui, e 1 vezes 2 vezes y, aqui. Isso é igual a 0. Vamos eliminar ali esses parênteses ali, e aqui eu já fiz a troca de sinal também. X vezes menos 1 vezes 1. Bom, tem um negativo, então fica negativo. X vezes 1, x vezes 1 continua sendo x. Y vezes 1 vezes 1, y. 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes 1, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos vezes menos, mais. Está aqui. 3 vezes 1, 3. Vezes x, 3x. Mais vezes menos, menos. Está aqui. E 1 vezes 2, 2. 2 vezes y, 2y. Mais vezes menos, menos. Então, está aqui o 2y. E agora eu vou arrumar isso aqui. Juntar quem tem
x com quem tem x, quem tem y com quem tem y. Menos x menos 3x ficam menos 4x. Y menos 2y vai ser menos y no final. Sinais diferentes você subtrai. Então, 2 menos 1, 1 só. E o 6 mais 1 vai dar 7 aqui, que equivale a 4x mais os y menos 7 igual a 0. Aqui é a mesma equação da reta, só que eles multiplicaram por menos 1. Só que não é necessário você fazer essa multiplicação. Quando você estudar equação reduzida, você vai perceber que às vezes é uma coisa que até atrapalha. Aqui eu finalizo a resolução do nosso exemplo 2. Vê se não esquece de curtir aí o nosso vídeo, valeu? Agora resolva os exercícios que estão na descrição do vídeo e em caso de dúvida volta o vídeo e assista de novo. E comenta aí que é para eu te ajudar, valeu? Nós estamos finalizando o vídeo. Até a próxima e bons estudos!